Não, fica tranquilo, bicho. Eu botei paletó e camisa igual o Jornal Nacional. Só que se olhasse daqui para baixo, chinela, havaianas e bermuda. Cara, assim, Deus é pai. Olha como o cara tá. Bom, Mas o que vamos lá, importa então. não é a roupa, é o ó, É isso aí, que mas tá é isso aqui mesmo. e o que está aqui, ó. É verdade. Isso aqui vale. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora mais um episódio do RVC Podcast, um bate-papo leve e descontraído para falar sobre riscos versus controles. Eu sou Bruno Traqueia. Eu sou o Leandro Rossato. Vale lembrar que nesse canal a gente não tem aqui nenhum cunho para falar sobre política, nenhum tipo de discriminação sexual ou qualquer outro tipo de apologia com relação à cor, etnia. Muito pelo contrário, é uma conversa descontraída e cada vez mais está enriquecendo, né, o nosso canal. E a gente hoje é um grande prazer ter o nosso convidado, né? E eu deixo para ele aí todo o mérito e mais uma vez o meu agradecimento por acreditar no nosso projeto, né, Bruno, e fazer parte dessa corrente do bem e ajudar. A gente sempre tem o que ganhar, né? Então vamos hoje falar sobre riscos versus controle em todas as esferas, trazer para a nossa realidade do nosso dia a dia, e a surpresa do nosso convidado de novo, né, um grande prazer aí para mim. É isso aí. Marcos, fica à vontade, se apresente para a nossa audiência. Antes de mais nada, eu gostaria de antecipadamente já te agradecer por participar do nosso projeto, assim como o Leandro falou, é grandioso, isso ajuda na continuidade disso tudo, né, desse organismo vivo que está sendo criado, né? E para quem não é inscrito no nosso canal, se inscreve no RVC Podcast, nós estamos no YouTube, Facebook, bom, no Instagram, LinkedIn, Twitter, e aí vai. E aí vai. Você sabe que você está falando isso aí, eu lembro quando eu falava isso, não me segue que eu não sou novela. Agora eu tenho que falar para me seguir, que eu estou na rede social, então se eu falar um negócio desse, eu perco do processo. Me segue, mas não me persegue, né? Não, pode. Não, tem uns stalks da vida, mas vamos lá. Gente, primeiro, Bruno, Leandro, quero agradecer demais o convite de vocês, que eu fico muito honrado das pessoas me chamarem, né, para poder participar. E é uma coisa interessante que você falou, Leandro, que eu falei até outro dia numa palestra, assim, eu não estou preocupado qual a cor você é. Se você é azul, se você é um avatar, se você tá roxo, se você tá verde feito Hulk e tal, não importa a cor e não importa o gênero, o importante é o que você faz e quem você é. Exatamente. Tá? Então eu evito tudo isso, porque outro dia tentaram até numa live me perguntar o que eu achava, né? Falei, cara, se eu quiser usar piercing, tatuagem, pintar o cabelo de laranja, de roxo, de amarelo, colorido, quer raspar, faz o que você quiser, o corpo é seu. Tudo que você fizer para o seu corpo, quem tem que prestar conta dele é você, não sou eu. Tá? Certo? Boa. Então eu sempre falo para as pessoas, você escolhe o que você quer fazer, né? A nossa função, que a gente está falando de risco, controle, que eu também trabalho com compliance, eu dou subsídio para tomar decisão. A decisão não é minha. Tá? Às vezes dá até vontade de falar pro cara, se mata, pula da ponte, entra na frente do caminhão, mas eu não faço o que é capaz do cara fazer, né? Porque ele vai acreditar, né, no processo. Mas, gente, é uma coisa interessante para as pessoas entenderem que a gente está vivendo num mundo onde tudo é muito chato. Nada se pode falar. Eu já falei que se na minha época de escola tivesse bullying, eu estava em prisão perpétua. E eu sou mais velho que vocês, a minha escola era pior ainda, que eu tinha que, sabe, ficar em pé, eu era o cara que... Precisa ter noção, a professora de educação moral e cívica que eu tinha na escola, ela me colocou para hastear e arrear a bandeira para eu não fazer bagunça na fila, só para você ter uma ideia de como eu era, certo? Então, eu tinha isso na escola, de a gente cantar o hino, de fazer fila antes de subir para a sala, né? Eu sou de uma época bem mais antiga. Imagina, eu fiz a primeira série em 73, tá bom? Eu não era nem nascido. Não, a maioria. Se fala isso, eu já acaba notícia. Se tá numa sala de aula, você já tá reprovado. Não falar isso. Quando eu conto uma história para quem não era nascido, eu já reprovo logo, porque eu não quero saber disso. Né? Eu ia falar que eu estava próximo da data do nascimento. Então fica tranquilo. Então são coisas, né,
que a gente vai evoluindo e a gente tem que se adequar a essas questões, né? Eu tenho até uma imagem minha aqui no WhatsApp, que assim, se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago, né? Mas eu só mando para os parceiros, eu não mando para todo mundo, porque o pessoal vai fazer o mimimi. Vai, Né? vai. Então, isso que você falou é uma questão importante que as pessoas entendam, que aqui a gente está generalizando o processo, generalizando tudo, nós não estamos... assim, eu não sou nem de direita, nem de centro, nem de esquerda. Exatamente. Eu não tenho político de estimação, não tenho nada de estimação. A única coisa de estimação, tem um cachorro aqui que não larga do meu pé, e cá entre nós, antes da pandemia, ele rosnava para mim, porque ele não me reconhecia. E agora que eu estou em casa, ele agora é meu parceiro. Então, alguma coisa mudou. Exatamente. Tá? Então, a gente tem que entender isso, deixar para todo mundo bem claro isso, e tem certas coisas... Pô, você não se ofende? Não, não é para mim. Pode falar o que for. Não é para mim, eu não me ofendo fácil. Não é qualquer coisa que a pessoa fala que eu vou me ofender. Ah, chamou você daquilo, assim, eu não sou. Ah, chamou você, também não sou. Uhum. Eu sei o que eu sou e o que eu faço. Sim. Esse é o principal ponto que a pessoa precisa entender. Tá? Eu acho que esse é o ponto. E eu vou iniciar e vou tomar a liberdade de te chamar de professor, afinal de contas, você já foi meu professor, professor Marcos, e eu acho que esse é o grande ponto, né? A ideia de quando o Bruno trouxe da gente falar um pouco do canal era justamente aproximar. Eu acho que esse é o nosso principal fator, né? Preponderante de aproximar as pessoas para fazer essa associação dos riscos e controles, o quanto essas duas atribuições fazem parte da nossa vida, independente de uma instituição como uma organização, uma empresa, né? O quanto a gente precisa trazer para a nossa realidade do dia a dia, de que eu, Leandro, pessoa física, tenho os meus riscos e quais são os controles que eu quero, pelo menos, ter como entendimento para que eu possa mitigar de forma razoável, né? A gente aqui fala também muito de forma incisiva de que não é o intuito da gente instituir uma matriz ou de trazer padrões, né? Padrões exatamente definitivos, definições do COS, do COBIT, não é esse o intuito, né? A gente poder trazer uma pessoa tão gabaritada quanto você e para que você possa, enfim, falar sobre isso de uma forma muito próxima da nossa realidade e das pessoas que se interessam pelo assunto. Eu acho que esse é o ponto. Você sabe que você fica falando isso? Eu lembro uma vez, em 2018, não, 2019, 2019, eu fui dar uma palestra no CIE, né? E eles compraram 250 livros meus para dar para cada pessoa que fosse assistir a palestra. Então, os primeiros 250 inscritos ganhariam um livro autografado. E aí começaram a ler meu currículo, cara. Eu fiquei com vergonha no palco, né? E o cara falou assim: o que aconteceu? Eu falei assim, sabe o que acontece? A gente briga pra caramba pra ser reconhecido. Quando a pessoa começa a falar o que a gente faz, eu acho que tá meio exagerado o currículo, vou começar a encurtar ele, né? Ele falou assim: não tem que ter vergonha. Eu falei assim: sabe o que acontece? É que assim, eu vou ser sincero, não tem vergonha nenhuma, não. É que eu fico com vergonha da hipocorrência, que quer comparar e não consegue. Então vai ter que ralar muito. E Leandro, isso é interessante que você está falando, que até para a gente começar o assunto. Né? As pessoas falam assim, não, qual metodologia você usa para gestão de riscos? Eu falo assim, usa a metodologia do quem? Cara, metodologia do quem? Quero saber quem faz, quem recebe, quem guarda, quem administra, quem gerencia, quem controla. Eu vou descobrindo vários quens para saber o onde, quando, por quê, né? Então, às vezes, as pessoas querem fazer um processo desse, e vou agora fazer um comentário com vocês, aproveitar o canal, tá? Que tem muita gente oferecendo serviço ruim, tá? Não sabe fazer. Fala que mapeia processo e não faz interrelacionamento entre as áreas. Depois o idiota aqui tem que saber como resolver o problema, certo? Porque o cara não fez o tranquilo. Ah, eu comprei um sistema, não vai atender. Mas do jeito que você está aqui, não vai atender nunca, meu querido. Sabe por quê? Gestão de risco, Bruno, e você falou uma outra coisa importante. Nós estamos nós três aqui. Se a gente quiser comprar camiseta, a gente vai na loja, a camiseta tem P, M, G e GG, tá? Olhando para vocês dois assim, né? Tá de G para GG, porque a gente vai usar um negócio mais folgado, né? É a câmera. Eu sei, câmera engorda, assim, a minha deve ter me engordado uns 80 quilos, mais ou menos, não é possível. Então, o que acontece? Se a gente quiser uma coisa padrão, a gente vai comprar o AG ou a GG. A gente vai sair de lá vestido. Não é a camisa do meu sonho, mas se a gente for procurar um cara que faz camiseta sob medida,
As nossas camisetas, elas todas podem ser G, mas elas vão ter modelo diferente. Uma manga mais esticada, uma manga que deixa transparecer, né? Que eu estou indo para academia, então fica assim, ó, fortaleza, né? Ou mais um pouquinho esticada, ou pode ser baby look, né? Depende, cada um vai escolher. Então, gestão de risco, controle interno e o próprio compliance é feito sob medida. Isso aí. O padrão que serve para um não serve para outro. Eu falo para as pessoas o seguinte: para quem não é daqui de São Paulo, Taboão da Serra, que eu estou aqui próximo, é um município aqui. Eu consigo colocar Taboão da Serra dentro de São Paulo, mas eu não consigo colocar São Paulo dentro de Taboão da Serra. Isso aí. Então você tem que entender tamanho, porte, complexidade, volume e necessidade do negócio. Exatamente. É o que falta para as pessoas entenderem que controle interno e gestão de risco é para proteção do negócio, não é para atender o órgão regulador, porque senão você não vai conseguir fazer nunca. Exatamente. Sim. Tá? Só para começar, tá? Maravilha. Professor, aproveita também, traz como as pessoas conseguem te encontrar, redes sociais, e-mail, fique à vontade. Bom, vamos lá, né? Gente, quem não está acostumado comigo, eu tenho uma veia humorística no meu processo, que é para não surtar de vez. Você pode me achar no Brasil Urgente. Não, brincadeira, pula essa parte. Gente, ó, eu tô lá no meu pode canal. te achar no Serasa, né? Ou já estão te achando no Serasa? Já acharam, mas eu já saí de lá há 3 anos, graças a Deus, né? Eu já falei, quem nunca passou por lá? Quem nunca passou por lá, nunca comprou alguma coisa que não podia. Né? Então, fica tranquilo, eu já passei por lá, mas graças a Deus eu... A visita foi muito curta, provavelmente foi um erro de dados. Foi uns 3 anos até o banco aceitar o meu acordo. Aí depois nós saímos de lá, brincadeira. Né? Passei por lá sim, mas assim, gente, eu tô hoje, né, tenho o meu canal, tenho o meu blog, que já tem... Nós estamos fazendo 12 anos que eu tenho blog, desde 2009. Né? A primeira questão que eu acompanhei foi a fraude do Pan-Americano, que até entrou no livro Governança, Riscos e Compliance, que o Bruno tem aí, né? Que está lá um exemplo do Pan-Americano, do Petrobras. E aí, eu tenho o blog, tenho o meu canal do YouTube, né? Que é o canal da Governança, Riscos e Compliance. E tô, né, no Instagram, LinkedIn. No LinkedIn eu fiz uma coisa interessante agora, né? Porque toda vez que alguém me marcava lá, aparecia MSC, Marcos Assi, CCO, Service, bom, coloquei só MSC, Marcos Assi, pronto, chega. Né? O cara vai clicar e vai achar o que está dentro. Porque os caras colocam aquele monte de sigla, às vezes não dá vontade de marcar o cara, porque ele vai ocupar todo o espaço que eu tenho para a referência dele, né? Eu só preciso do nome, então eu mudei isso lá também. Está lá no Insta, no Facebook, no Twitter, né? No Serasa já estive, não estou mais, mas pode estar na central de risco do Banco Central, então pode ser também que ache lá. Mas aí vai ter que ter meu CPF, que não está na Deep Web, né? E também agora vocês vão me achar no RVC Podcast também. Agora você pode me achar também, tá? Sem problema nenhum. Legal mesmo. Maravilha. Professor, é um prazer tê-lo aqui. Para quem não conhece, o professor Marcos Assi, conosco aí apoiando o nosso projeto. Vamos falar um pouquinho aí sobre riscos, controles e também, né, professor, sobre o novo lançamento, né, do livro dele. Eu vou deixar ele falar, eu jamais poderia falar em nome dele. Fique à vontade, professor. Não, na realidade, assim, a primeira edição do livro de gestão de risco foi em 2012, né? Eu até gravei um vídeo lá no meu canal do YouTube mostrando todo o histórico do primeiro livro, quando as pessoas falam, você não vai chegar em lugar nenhum, continue em lugar nenhum, mas eu tenho 9 livros meus. Yes! Isso aí. Né? Isso porque eu não ia chegar em lugar nenhum, mas a técnica é, pega o que os outros escreveram, inverte a ordem e fala que foi você, entendeu? Ninguém percebe a diferença. Porque às vezes perguntam, como que você escreve tanto livro? Eu fico copiando a coisa dos outros, né? E só não põe referência. Não, gente. Ou como uma aluna me falou outro dia, professor, o senhor não tem medo de passar o conhecimento? Eu falei, não, eu escrevo o livro porque eu tenho medo de esquecer, né? Não é por isso, é porque eu descobri uma veia, um prazer que eu tenho. Então a minha esposa mesmo fala assim, você está escrevendo um artigo, né? Assim, como você sabe? Pelo jeito que você tecla no notebook. É diferente quando você está respondendo e-mail e quando você está escrevendo, e a coisa vai fluindo, cara.
Né? Então, é aquela questão que a gente tem que ter um tesão de passar conhecimento, de você orientar as pessoas. E tem gente que não quer isso, ele quer que ele seja o dono daquilo. Então, cara, passa metodologia, passa o modelo. Então, a questão primordial, Bruno, é assim, eu comecei em 2009 com o primeiro livro, quando me chamaram, o livro já estava na editora por 8 meses. E quando o Zé Cláudio Securato me chamou para conversar comigo, porque as pessoas me indicaram para falar sobre o assunto, eu falei assim, pô, por que você não escreve um livro? Você já está na sua editora. Desde quando? Desde janeiro. Em 2 meses eu estava com o livro editado, todo pronto para publicar. E aí em 2012, eu publiquei o livro de gestão de riscos. Começou a mudar a ISO, COSO, RM, essas coisas todas. Eu falei, pô, vou escrever um livro sobre gestão de riscos. Aí fui, escrevi o livro e tal. Pô, e passaram-se 9 anos, né? Mudou a ISO, mudou o COSO, mudou todo mundo. Aí veio a pandemia, veio o LGPD, aí eu pus tudo isso no novo livro. O primeiro livro, Leandro, tem 166 páginas. A segunda edição tem 217. E eu tirei algumas metodologias anteriores, coloquei novas. Então, o livro, praticamente, quem tem a primeira edição não vai perder, porque ele é complementar com a segunda edição. Você acabou de destruir a nossa primeira pergunta, né? Eu ia falar justamente... eu leio mentes, assim, eu tenho um problema desse, entendeu? Mas pode fazer. Pode falar, Leandro. Não, é justamente isso. Eu e o Bruno, às vezes, a gente tem uma sinergia bem interessante, porque era justamente esse seria um das minhas perguntas, né? O que difere do primeiro e do segundo. Mas aí eu vou aproveitar um gancho que você vem falando muito, e aí eu vou trazer um pouquinho para essa concepção também. Só que antes disso, só queria informar, parece que a gente vai ter um cupom de desconto aí, né? Como que a gente pode divulgar o cupom de desconto para que as pessoas possam ter acesso a esse livro? Como é que a gente pode falar isso para as pessoas que vão estar acompanhando o nosso canal? Então, deixa eu aproveitar. Sabe aquele comercial que tem o Ricardo ficou louco? Então, o Assi ficou louco, né? Porque assim, gente, vocês não têm noção. Para essas questões, quem dá o preço aqui é a dona Regina Assi, quem manda no processo. Eu falei com ela. No final de semana, né, que você me mandou lá a mensagem, eu falei, pode, vamos fazer. Ela falou assim, você falou comigo? Eu falei assim, mas está naquele preço que você... Então tá bom, então tá feito, tranquilo. Nós vamos oferecer, vai ter um cupom aí para vocês de desconto, tá? Que eles vão colocar na bio, aí você pode olhar na bio, na descrição vai estar lá o cupom, vai aparecer na bio, tá bom? E você vai entrar com esse desconto e vai mandar o e-mail para contato, com K, @maciconsultoria.com.br. Os meninos vão colocar também o e-mail. Isso aí. E aí, nós estamos, como o Assi ficou louco, então nós vamos fazer o seguinte, o livro vai ser entregue na sua casa, autografado, tá? E com o valor de postagem incluso no preço. Então, vai ter por R$120, tá? Você vai poder adquirir o livro. Ele está R$143 na editora, na Amazon. Então, nós vamos fazer por 120 só porque vai participar aqui do RVC Podcast. Aí você vai mandar o seu e-mail para nós, a gente vai mandar entregar o livro para você, tá? E se você não receber, fica tranquilo que a gente tem todo o controle aqui. E aconteceu um fato essa semana, tá? 2 alunos compraram o livro e o correio não entregou. Aí o que nós fizemos? No final de semana, no sábado, nós postamos novamente o livro para eles, tá? E aí o livro a primeira remessa chegou pro cara hoje. Falei, não tem problema, vai chegar o outro, eu vou dar de presente e ainda vou pagar. Então eu acabei vendendo 2 livros sem querer. A promoção Buy One Get One Free, né? Você comprar um outro bem de graça. Então, mas a gente controla para saber se entregou ou não, né? Aqui tem controle interno, o negócio funciona. É isso aí. Então, os meninos vão disponibilizar todos os dados para vocês, e aí vocês têm a oportunidade de participar disso. E assim, né, gente? É um 9º livro de minha autoria, tá? Porque as edições também contam, tá? Então já são 9. E tem mais 3 como coautor também, né? Eu fui chamado de Dan, como é que chama? Dan... Meu Deus do céu, esqueci o nome do que fez o livro do Harry Potter. Não, do Senhor dos Anéis. Dan Brown? Dan Brown. Me chamaram de Dan Brown do GRC.
Eu me senti o máximo, eu estou me sentindo o máximo agora. Por conta das edições? Sim, pela quantidade de livros, né? Porque eu postei uma foto de todos os livros, o cara falou assim, caraca, velho. Eu falei assim, meu filho, aqui a gente tem produção, a gente faz coisa para atender todo mundo, né? E aí eu vou aproveitar e fazer a minha pergunta com base no que a gente já vem conversando, né? Tentando fazer uma analogia do tempo, né? Você falou lá que se a gente... Você e eu também me encaixo nessa situação, Bruno, que é o mais novo aqui, né? Se bullying na minha época fosse algo que realmente fosse de uma conotação tão chata como é hoje, enfim, ou não nessa situação, eu teria também sofrido bastante consequência. Essa modificação da transformação da educação, de forma geral, como você passou, hoje a gente percebe também essa modificação por conta da pandemia, dentro dessas estruturas onde as empresas ainda pensam em ter módulos fechados, de processos de controles. Serviu para a empresa A, vamos trazer essa mesma. Você ainda encontra muito dessa resistência quando você vem com essa sua opção, como você falou, né? Vários scans para que você possa ramificar isso, entender quais são as partes que estão no entorno, né, e o quanto isso reflete no entorno. A gente nunca pode considerar, né, o entorno que a gente está inserido dentro do mapeamento de risco, mas ainda assim, com essa modificação, a tecnologia, a situação da pandemia, você ainda encontra essa coisa fechada, vou dizer até a palavra cartesiana, assim, esse modo de pensar de que controles serviu para a empresa A, vai servir para mim, ou não? Isso é uma utopia? Não, acontece muito, e às vezes contratam consultorias que não entendem o negócio e traz uma metodologia pronta, enfia dentro da empresa, depois de um tempo ela percebe que não serve para porcaria nenhuma. Porque o cara não olhou o processo como funciona e não desenhou como ela precisa, tá? Só para você ter uma ideia, eu estava num cliente e eu fui fazer lá um kickoff do projeto e pediram para mim assim, não fala que nós vamos mapear processo para melhoria de processo, que o pessoal está traumatizado. Eu falei assim, por que traumatizado? É porque nós tivemos um problema com outra consultoria, que os caras ficaram 3 semanas para mapear um processo. Eu falei assim, se eu contrato um consultor que ele ficar mais que 2 dias, eu demito ele, porque o que você tem para mapear o processo? Você vai ter que olhar a intimidade da vida do cara, os exames médicos que ele fez, tudo, porque usar o histórico escolar, porque não sei o que vai olhar tanto no processo. É a due diligence. É a dói diligence, tá? É a dói diligence, tá? Que é quando é mal feito. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei e falei assim, como que eu vou falar para o pessoal que eu tenho que fazer a melhoria do processo sem que as pessoas se sintam ofendidas? Aí eu cheguei, conversando, cheguei para o presidente e falei, presidente, tira uma dúvida para mim. Em 2019, nós estávamos aonde? Ele, como assim? Trabalhando. A gente estava como estamos hoje ou como nós estávamos? Não, nós estávamos todos presencial, nas salas, nos andares. Então, agora nós estamos em janeiro de 2021. Vocês optaram desde o ano passado pelo home office. Os processos mudaram? A ele. Tudo. Mas os que nós escrevemos estava em 2019 presencial. Agora está escrito que eu tenho que procurar o fulano do departamento que está na casa dele. Então eu tenho que rever os processos, eu tenho que melhorar os processos, né? Ele, Então, gente, vocês desculpem, mas não vão ter que melhorar os processos. Aí todo mundo ficou quieto, porque, mudou. Sim. Mudou o jeito de fazer gestão, mudou os custos operacionais, que a empresa descobriu que ela não precisa ter 10 andares para poder fazer o trabalho, ela pode ter 3, que estão fazendo co-work, né? Que as empresas estão criando co-work, que era contra, agora estão criando co-work, né? Porque as pessoas têm que se modernizar. E vão fazer reuniões, então assim, eu preciso rever os processos, a forma como eu faço, né? O que era físico, como que eu trato o eletrônico? E os meus colegas de TI que estão assistindo isso sabem o que eles estão passando. Quando a empresa falou assim, vamos para o processo remoto. Eu falei assim, mas chefe, não tem VPN para todo mundo, né? Não. Libera para home office. Chefe, não tem notebook para todo mundo. Libera o desktop. Depois a gente troca. Tem gente que até hoje não trocou o desktop. Está na casa do cara ainda, tá? Então, assim, é uma mudança que eu acho que, assim, a pandemia, ela deu uma acelerada em muitos processos que estavam em banho-maria e expôs muitos riscos que não estavam antes, né?
mapeados, porque o cara atendia como home office, era assim, eu tenho acesso ao e-mail, cria uma planilhinha e manda. Não, agora você tem que ter acesso ao sistema, o computador do cara tem que ter velocidade tranquila, a internet do cara não é a internet de manivela, ela tem que funcionar. Então, todo o contexto trabalhista, olha só, com uma pequena mudança, né, de paradigma, porque tinha muita gente que queria testar o home office em 2020, foi obrigada no passe de mágica, né? Tem amigo meu de TI que está sem dormir desde aquela época, que criou trauma, né? E por isso que a gente fala muito que tem usuário para drogas e usuário para TI, que está muito relacionado os dois no processo. Então, cara, houve uma mudança e a gente tem que querer olhar, precisa olhar o teu processo assim, a minha empresa é diferente da outra. Ela pode ser do mesmo ramo de atividade, mas eu tenho pessoas diferentes, estratégias diferentes. Eu posso estar até com o mesmo órgão regulador, mas a forma de realizar o trabalho é diferente. Então, eu preciso entender o meu negócio, saber o que ele precisa, antes de criar regra, para não escutar aquilo assim, controles internos, compliance e risco é só burocracia. Quando você implementa sem conhecer o negócio. E é isso que acaba acontecendo. E aí, dentro da que você está falando aqui do livro, eu fiz questão de trazer a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, eu estou usando a sigla, porque outro dia saiu um LGBT, né? LGBT, e aí o cara falou assim, não é esse, falei assim, exatamente, esse é um outro risco, né, por questão do preconceito. Aí eu saí pela tangente. Então, criando aqui algumas dicas de como fazer o processo, porque assim, as pessoas querem fazer, e tem até, eu estou até com gráfico, eu estou ficando insuportável no gráfico. Está assim, elaborado pelo autor. Eu até mandei para a editora, falei assim, eu sou um gênio, né? Como eu estou elaborando gráficos nessa questão? Porque às vezes o gráfico fica mais fácil. Sim. Eu criei um gráfico, por exemplo, falando de resiliência operacional, ó. Tá? Resiliência operacional. Primeiro, a capacidade reativa da empresa, sobre como que ela vai fazer, como que ela se organiza. A capacidade absortiva, como que ela absorve, né, as suas habilidades, as necessidades, e a adaptativa, porque ela precisa se adaptar também. Então, às vezes, é uma questão de você entender onde esses ciclos estão e como eu consigo fazer, né? Então, é uma questão do gerenciamento de crise, continuidade de negócio, processo. Então, tudo isso, Leandro, é assim, eu não consigo implementar nada sem antes entender como o negócio funciona. Padronizar o procedimento é para a empresa, não o que o outro faz, eu tenho que fazer igual. Né? Porque eu tenho o tal da hipocrisia. Como diria Cazuza, eu quero uma para viver. Né? É verdade. E olhando até esse cenário, né, nesse range aí de tempo, a gente tem evolução da internet, evolução da tecnologia da informação. Sim. A pandemia já falou aí bastante e mudou muito, quebrou muitas barreiras, né? Rompeu barreiras, né, a gente fala. E... Nossa, aproveitando, desculpa, imagina. Eu estou mais empolgado que o normal. No novo livro, eu coloquei lá o tal do análise PESTEL. O que é análise PESTEL? É eventos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Que são todos eventos externos que podem afetar o negócio. Como você falou de tecnologia, olha só que eu coloquei aqui para a pessoa entender um pouquinho. Pesquisa e inovação, tecnologias emergentes, maturidade, legislação, comunicação, desenvolvimento da tecnologia, porque as pessoas desenvolvem umas coisas, depois ninguém documento que escreveu, só o demônio sabe fazer a manutenção, propriedade intelectual, internet das coisas, invasão e vazamento de dados e o LGPD. E com a pandemia, invasão e vazamento de dados aumentou absurdamente, porque, cara, as pessoas não têm maturidade para usar a bendita da tecnologia. Mas, professor, não seria algo voltado na nossa cultura de levar as coisas? Por exemplo... Eu acho que é falta de cultura, tá? Então, a falta da cultura de segurança eu sei. Por exemplo, termo de segurança, de confidencialidade, quem lê isso aí? Oi? A gente até discutiu isso num tema anterior, né? Quem que lê, quando vai instalar um aplicativo, aqueles termos? É o next, end.
Sim, Tá? sim. Você concorda com aquilo? Concordo. O cara concorda com qualquer coisa. Ele pela Você internet concorda que ele grátis. vai tirar, sei lá, acessar a tua conta e transferir? Sim. O cara coloca o que quiser, a pessoa tá dando next lá. Você sabe que as primeiras entrevistas que eu dei no negócio de Lei Geral de Proteção de Dados, eu falei para as pessoas, falei assim, ó, você é o principal risco dos seus dados. Você acessa qualquer coisa e não sabe onde está colocando os seus dados. Você, pela tara de uma internet grátis, que você chega num lugar que ele pede para você dar a sua conta do Google ou sua conta do Facebook, você concorda para não preencher o cadastro e você deu acesso a todas as informações por causa de meia hora de internet grátis. Desculpa, é muito burro. Você não protege os seus dados e quer que eu faça a proteção dele? E você que vaza toda a informação? E eu acho que esse é o ponto, né, que a gente sempre tenta fazer essa analogia de trazer para a nossa realidade, né? O quanto eu, Leandro, pessoa física, estou exposto a compartilhar os meus dados e eu assumir esses riscos por não ter controle e quanto eu também posso criar uma dificuldade na companhia a qual eu trabalho, falar, porra, mas essa burocracia por conta dessa necessidade, desse atendimento é um requisito legal. Mas uma coisa não está descasada da outra, porque a mesma atribuição que você vai ter para suas decisões pessoais, elas vão impactar também nas suas atribuições das decisões dentro da companhia com que você trabalha. E aí é um nível de segurança que você vai definir para você como pessoa física e o nível de segurança que a companhia vai definir para ter uma maior aceitação sobre esse risco, né? Então, por esse motivo também, não é uma mudança de mindset, é uma questão de gestão, porque senão fica muito nessa coisa, uma mudança de comportamento, é uma mudança de mindset, ou também, eu posso estar enganado, e obviamente eu gostaria até que você, professor, me corrigisse. Eu acho que eu tenho escutado muito, até nas conversas que a gente tem com o Bruno, de que, por exemplo, a LGPD, as empresas têm que se adaptar agora até agosto, mas ok, assim, aí a gente não conseguiu resolver o que tem um passivo de 2 anos, e em 2, 3 meses a gente vai realmente conseguir mapear tudo aquilo que precisa fazer, aí a gente faz por um cumprimento ou faz por uma segurança e continuidade da reputação, da imagem da companhia como um todo, você entendeu? Ó, vou fazer isso aqui para você, espero que você esteja vendo aí o coraçãozinho, tá? Eu vou até pedir para subir os corações. Sobe os corações, porque eu vou te falar o seguinte. Porque é assim, ó. Você falou um negócio que, assim, que me deixa enfurecido, porque a gente não pode usar a palavra de baixo calão no YouTube, senão eles bloqueiam nós, né? Eu queria falar emputecido, mas não pode. Então, assim, as pessoas acham que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma questão legal. É uma questão que os advogados estão trazendo. Desculpa. A questão de você colocar lá a política de privacidade, de você colocar lá a questão das bolachas. Não, de bolacha não, dos cookies, né? É porque eu sou gordinho e gosto de cookie mesmo. Tô brincando, foi só para não perder a piada, lógico, né? Aí você coloca a mudança de trechos no seu contrato com o fornecedor, com o cliente, com o colaborador. Desculpe, e os seus processos internos? E o processo quem? Você já mapeou? Quem acessa, por que acessa, quem recebe, quem envia. E aí, eu fiz um trabalho desse num cliente que eu já estava lá, já tinha implementado Polícia de Segurança da Informação. O cara falou assim, você conhece nossa empresa na mão, me ajuda? Eu falei, te ajudo. Aí eu fui mapear o processo para ele. Só tinha 2 pessoas que não acessavam o cadastro dele, a copeira e o segurança da agência. O resto, filho. E nós já saímos de lá bloqueando o acesso de todo mundo. Por quê? As pessoas começam a fazer a gestão e vão liberando sem ter controle. E numa hora dessa, você não muda anos de manias, vamos lá, não é cultura, tá? Ano de manias para processos mais seguros e responsáveis. E aí tem um detalhe primordial, né? Eu vou até fazer uma pausa aqui. Se você trabalha na área de GRC, governança, riscos e compliance, e você implementa regras, modelos para atender o órgão regulador, parabéns, você é mais um trouxa que está fazendo errado. Você tem que fazer o seu processo para a proteção do negócio. Você tem que proteger o negócio. Se você fizer bem feito, você vai atender qualquer órgão regulador que aparecer na sua vida. O processo tem que ser para a proteção do negócio, não é só para atender o órgão regulador. Por isso que tem tanta porcaria no mercado. Isso aqui atende ao Banco Central, isso atende a SUSEP, isso atende a Previx, isso atende a ANS. Tá, mas eu quero saber como que eu atendo as partes interessadas aqui dentro. Como que eu protejo isso? Isso é gestão de risco, compliance, controles internos e governança consciente.
Fazer com que é para proteção do negócio. Falta, sabe? As pessoas... Porque assim, até aproveitando isso, eu falei outro dia que eu preferia ser conselheiro de administração de uma empresa que passou pela Lava Jato para reestruturar ela do que ser DPO. Esse cara tá ferrado, meu filho. Porque aqui todo mundo tem... Eu quero cancelar. Eu quero que você me apague da sua vida. Não funciona assim, meu amigo. Tem regras. Eu tenho que analisar o risco disso tudo. Então, sabe o que acontece, Leandro? As pessoas ficam escutando os caras por aí e depois... Não, eu quero que você apague meus dados. Aí eu falo, não, filho, não posso. Eu tenho que manter seus dados no mínimo por 5 anos. Qual é a lei? A Lei 9.613/98, chamada Lei de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. O cadastro é 5 anos. Indústria e para a questão da ANS, em plano de saúde, hospital, tal, 20 anos o prontuário médico tem que ser guardado. Agora, chega nesses lugares e pergunta o prontuário do cara de 5 anos atrás. Aí você vê o cara da TI, assim, né, em volta do servidor, São Longuinho, me ajuda a achar o arquivinho, porque ninguém guardou. Então, falta essa cultura que o Bruno falou, de ter controle, de ter processo, sabe, de fazer prestação de contas. Para que serve o controle interno? Para auxiliar na prestação de contas. Sim. Né? Fazer com que o processo seja adequado. Por quê? Aproveitando aqui o momento, ó, essa é mais uma daquelas, né, pérolas. A indústria automobilística, ela não constrói freio no carro para parar o carro, ela constrói freio para você poder acelerar. E a hora que você precisa, ele vai frear. Então, o controle interno da sua empresa é o freio. Eu não quero ficar freando o carro o tempo todo, ele precisa andar, só que quando ele acelerar demais, alguém tem que frear a exposição ao risco. Exatamente. Eu vou pegar um gancho nessa analogia. Vender para quem está sendo, para o nosso cliente, né, de controle interno, que o freio é importante. Eu acho que é esse o desafio. Exatamente. Vender o freio, que o freio é importante. Você Quando anda a no pessoa carro sem comprar e freio? entender que é importante, ele vai falar assim, não é burocracia. Né? Ele vai tirar essa mancha da burocracia. Né? Exatamente, porque ninguém anda no carro sem freio. A menos que Você seu carro não... seja dos Flintstones e põe o pé no chão e breque, né? E aquela história, você pode não utilizar o freio, mas você sabe que quando você precisar, ele vai estar lá e ele vai ter a funcionalidade, porque ele é efetivo. Você entendeu? Exatamente. E aí ele é a segurança que você vai dar, é o nível que você vai conseguir mitigar até onde você está exposto e o quanto seguro você está. Ele não vai impedir de você colidir, por exemplo, mas ele pode diminuir o impacto, você entendeu? Ele pode diminuir a probabilidade da incidência do risco acontecer. Aí outra analogia. Você pega o carro de alguém, você deveria olhar se tem combustível suficiente para chegar no destino. Aí você pega o carro sem olhar e para por falta de gasolina, eu vou reclamar do cara que me prestou o carro. Não, o culpado é você que não olhou. Sim. Exato. O risco, você sabe o risco que está correndo. Então, se você vai fazer, olha se os pneus estão calibrados, se tem óleo, se tem água, se tem combustível suficiente para chegar. Não, as pessoas não fazem isso e culpam os outros porque ele foi incompetente no que ele tinha que fazer e culpa os outros que deveriam ter feito para ele. Fala assim, amigão, você vai morrer doido. Eu posso aproveitar essa sua observação e alegar de que o controle ele é uma célula viva. Cabe a mim também identificar se naquela situação que não foi mapeada, o meu olhar crítico pode vir justamente nessa situação da melhoria contínua, porque não é um processo fechado. Cai entre o que você falou, né? Não dá para eu trazer da empresa A e copiar para a empresa B ou colocar, sei lá, como o seu exemplo você deu, né? Sei lá, Suzano dentro de São Paulo ou São Paulo dentro de Suzano. Tudo tem que ter seu encaixe, é um quebra-cabeça na realidade. Então, adentrando num carro que não é meu, eu preciso ter essa minha responsabilidade de garantir a minha segurança, a minha exposição antes de qualquer coisa. E aí eu começo a perceber quais são os controles que possivelmente eu preciso interagir para garantir. Mas eu primeiro preciso garantir a minha segurança como integridade de pessoa, né? Sim. Aí, tá vendo? É simples, mas parece que o simples... E eu tenho um detalhe, eu aprendi que o óbvio não existe. O que é óbvio para mim e para você, para o Bruno, pode ser não seja para alguém que está assistindo a gente. Sim, então a gente sempre tem que usar a simplicidade. Eu falo assim, ó, faça o bom e com o passar do tempo o ótimo vem. Você já quer começar com o ótimo, né? Não, vai devagar, vamos com calma.
né? Então, tudo é processo, tudo é uma forma de fazer, tudo é entendimento, suas limitações, a limitação do teu negócio. Então, quanto mais você entender isso, mais fácil é de você fazer o seu processo funcionar. É. Hoje a gente está numa linha de automatização, né, das coisas, dos controles e tudo mais, mas a gente não vai fugir do fator humano dentro do processo. A gente sempre traz aqui, né, Leandro, aquela discussão de que o controle pode ser o mais robusto que seja, né? Se o fator humano, naquele dia, eu não estiver bem comigo mesmo, não estiver legal, ou eu simplesmente não quero fazer, cara, o controle já não é. E a gente sempre traz também uma outra questão. O controle ele vai garantir de forma razoável a mitigação do risco. Porque eu sempre dependo de pessoas realizar isso. É isso aí. E tem uma coisa importante, tá? Você tem uma porcaria que é feita manualmente, tá? Aí alguém resolve automatizar a porcaria sem melhorar o processo. Você vai ter uma porcaria automatizada. Eu ia falar uma merda, mas não pode falar palavrão. Então, tá? Você tinha uma porcaria que era ruim, que era feita à mão. Ah, não, vamos automatizar. Aí vai automatiza a porcaria sem melhorar o processo. Então você vai ter uma porcaria automatizada. Vale a pena correr esse risco? Sabe? Então, é essa questão, porque assim, é uma coisa que a gente tem. A empresa pode ter os melhores políticas, os melhores procedimentos, matrizes, ela vai garantir parcialmente, porque ela sempre vai depender daquele instrumento, daquele recurso que fica entre o teclado e o encosto da cadeira, sabe? Das pessoas, cara. Se o cara não tiver na febre, no barato, mano, se o bagulho não vier na febre, sangue nos olhos, não vai. Você pode fazer o que você quiser, que você vai ter sempre problema. Sim. Né? Fazer as pessoas entender. É evangelizar. Olha que palavra bonita. É isso né? aí. Independente da religião, mas evangelizar, exatamente. Exatamente. Aí, o professor, eu posso presumir, aí é um achismo meu, vou até, eu sempre falo vou provocar. Talvez o processo ele não seja difundido de forma certa, porque a gente vai sempre fazer uma correlação. Precisamos atender um requisito legal, precisamos nos enquadrar sobre um benchmark, precisamos ter melhores práticas, e quando na realidade a gente precisa entender o interno e o quanto incentivado as pessoas vão se capacitar para que elas de fato possam executar o controle, o cumprimento da política, porque, por exemplo, a gente pode não burocratizar tendo inúmeros, centenas de controles, mas a gente pode ter um não atendimento, uma política, por exemplo, simples de pagamento e reembolso de despesa. Tem a política, tem ali a regra que você precisa fazer a prestação da conta devida, tal. E mesmo assim, eu não quero fazer. Por quê? Porque eu não trago para mim essa responsabilidade de me sentir incentivado de fazer o que de fato é certo. Eu posso não fazer certo na minha casa, mas assim, aqui eu tenho uma prestação de conta. E também, se você não fizer em casa, a sua esposa, o seu esposo, seja lá quem for, vai ir de contra aquilo que você está pregando. Então, assim, muitas das vezes as regras acontecem fora e a gente só acha que é a empresa, a burocracia, é a chatice, quando na verdade é só a forma como também a gente está incentivando essa disseminação de uma estrutura, seja de controle, seja de risco, de compliance, de LGPD. Não sei se o meu pensamento faz sentido, enfim. Isso vai de encontro com a plaquinha de não pise na grama. Exatamente, que a gente falou anteriormente. A gente não precisa colocar uma placa não pise na grama, porque a gente sabe, se pisar na grama, né, tem a calçada, então, enfim. Então, é igual aquela ruazinha que tem um trechozinho, que é contramão, que tem uma seta assim, com uma faixa vermelha, e o cara, mas é só um trechinho. Aí, de repente, é naquele trechinho que vem o outro que dá um trechão, né? Exatamente. Porque é aquele momento, né, do relaxo que causa o problema. Ultrapassagem proibida, né, também, que aí não é à toa que tá faixa contínua, né? Então, você sabe que depois que eu comecei a trabalhar com compliance, minha vida virou um inferno, né? Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou fazendo. Eu tenho medo, de repente, ter um excesso de velocidade, o policial me parar e falar assim, o senhor não é o professor Marcos Zato? Eu falei, não, eu sou irmão gêmeo dele. Porque eu vou mudar na hora, vou falar que sou eu. Então, assim, põe no piloto automático e deixa o negócio correr. Então, porque... E o que está acontecendo muito, agora eu vou deixar um recado para todo mundo que está assistindo a gente. As pessoas não fazem o que é obrigação dela, empurra para o outro fazer o dele e o meu. Isso é estar em conformidade, fazer o que é certo.
faça o que é certo. Eu faço o que é certo, não há coisa mais fácil, né? Eu falei até numa palestra que eu fiz na Congás, né, dias atrás, que assim, as pessoas têm, meu momento pastor, você tem a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é regras, procedimentos, prestação de contas, controles, riscos, compliance, auditoria. A porta larga, todo mundo faz, mas depois que a empresa quebra, aí todo mundo leva tudo embora e você não tem mais nada. Então é melhor você estar na porta estreita, prestando conta, fazendo o que é correto, que você protege o seu, o meu e o nosso, que é o processo básico. Então, isso que você está falando, Leandro, faz muito sentido porque as pessoas têm que entender que o controle interno tem que ser feito por mim. Quem tem que estar em compliance é a empresa e quem tem que ser o compliance dela é cada um de nós. Quem tem que fazer o risco sou eu, que eu tenho minha equipe, meu trabalho, eu tenho que saber o risco. Ah, mas eu não tenho domínio, conhecimento. Então, vou pedir à área que dê apoio. Né? Agora, fazendo até um spoiler aqui, aproveitando o canal de vocês, tá? Opa! Até o final de julho está saindo mais um livro, das 3 linhas do IA, com a Luciana Bach, que é a coordenadora da Comissão de Riscos de BGC, o Antônio Edson, que é de comitês de auditoria e ex-diretor do IA, e essa pessoa que vos fala, falando sobre as 3 linhas. E nós dividimos assim, eu estou falando sobre a primeira linha, dizendo para a pessoa, você desculpa se até agora ninguém te avisou. Controle interno, risco, compliance é seu. A segunda linha vai te auxiliar a esse processo funcionar no apoio. A auditoria vai testar. E não fique bravo com a auditoria. A auditoria está aqui para testar, para ver se está tudo ok. Para a sua proteção, para a proteção de todo mundo, tá? Então, preste muita atenção no que você vai fazer. No teu passo a passo. Então, o livro vem agora falando sobre as 3 linhas, como agregar valor, tá? Então, já estamos terminando ele aqui, já escrevi os meus capítulos, tal. Então, vai vir um negocinho bacana para falar sobre governança, sobre esse troço todo, que o povo é bonito, que nem o tal do ISD, né? ISD, né? Que nada mais é que governança corporativa, ambiental e social. As pessoas querem falar de ambiental e social e não faz governança corporativa. Desculpa, Houston, we have a problem. Apollo 13 vai cair. Então, lembre-se, o ISD ele partiu de um rating de empresas que estão preocupadas com a responsabilidade do meio ambiente, social. Ai, a diversidade. Eu lá estou preocupado qual é a cor, qual é o gênero. Eu quero que o cara seja capacitado e qualificado para trabalhar. Ele pode ser até roxo, não tem problema nenhum, né? Mas eu quero que ele seja capaz de fazer o trabalho. Não é porque eu preciso ter diversidade e colocar pessoas que não têm condição de fazer o trabalho. Isso não quer dizer nada. É até pior. Sim. Se você partir para esse nicho, você pode complicar mais o negócio. Então, tudo é uma questão de como implementar, por que implementar e qual que é o propósito e o resultado. Porque sem resultado não tem jeito. Você pode ter empresa bonitinha com GRC. Não dá retorno, filho? Beijo, me liga. Né? Verdade. É para essa linha. Tá? Gente, pegando a dica do professor aí, o spoiler do livro, acessem a blog do Massi, isso? Marcos Assi. E o canal do YouTube, Marcos Assi, o canal do conhecimento sem fim. É isso aí. E Massi Consultoria também. Tem a Massi Consultoria também, até o pessoal fala assim, por que Massi? Eu falo assim, Marcos Assi, tira o Arcos, vira Massi. Tem gente que me chama, liga aqui, quero falar com o Marcos Massi. Eu atendo. Quero falar com o Massi, eu atendo. Quero falar com o Assi, eu atendo. Quero falar com o Marcos, eu atendo. Outros nomes eu não atendo. Porque aí não vale a pena, né, entrar nesse processo. Mas são só 16 anos, tá, Leandro? 16 anos de constituição e já trabalhos realizados aí em N organizações. Vou anotar esse número e depois eu vou tentar fazer uma outra pergunta, só para aproveitar, para quem está acompanhando, né? A gente está com o professor Marcos Assis aí. Professor, divulga novamente aí o seu livro, né? Fala de novo aí com relação ao patrocínio que a gente teve, né? Desconto para a nossa audiência. Só para a gente reforçar isso daí, essa parceria. Olha, gente, como eu falei para os meninos vão disponibilizar aqui embaixo, você vai ter um código, com aquele código você vai, né,
mandar o e-mail. Inclusive, para a gente, o código é válido ou isso é conflito de interesse? Nenhum, desde que você pague, meu filho, não existe conflito de interesse nenhum. Isso aí não tem problema nenhum, tá entendeu? Certo. Você pode mandar Pix, você pode mandar cheque, pode lançar dólar, quiser depositar na minha offshore também põe, faz o que você quiser, tá? Na realidade, brincadeiras à parte, gente, nós fizemos aí uma promoção com os meninos do lançamento, hoje é dia 1º, então faz 10 dias que foi lançado o livro, a segunda edição do livro Gestão de Risco com controles internos, tá? Ele vai sair por R$120, já com a remessa inclusa, então você não vai precisar pagar nada, nós vamos entregar na sua casa, autografado. Só peça um detalhe. Antes de reclamar com a gente, olha sua caixa do correio, porque já aconteceu isso, o cara não olhou a caixa do correio, o livro estava lá. E teve gente, por exemplo, que colocou o endereço da casa da mãe e falou, não recebi aqui. A gente foi pegar, você mandou a presente. É a casa da minha mãe. Eu falei assim, eu não consigo te entregar na sua casa. Fica difícil, né? Você também faça um controle seu. Então, aproveita, manda o e-mail, tá? Do contato, com k, @maciconsultoria.com.br. Aí você manda, a Regina Assi, que é quem manda aqui, vai entrar em contato com você, dá as instruções todas. E aí, a gente, todas as terças, quintas e sábados, são os dias que a gente vai até o correio e faz a postagem lá. O pessoal já conhece a gente só de ver, porque a gente chega lá com as pilhas de livros assim. O lançamento do livro, nós mandamos 30 livros antes do lançamento. Então, fizemos o lançamento virtual e já tinha gente com o livro na mão e autografado, tá? Que legal. Opa, entendeu? Que legal. Era virtual, né, cara? Não tinha jeito, né, como fazer, né? Mas é isso aí. Todos vão ter direito, tá? Perfeito. Professor, para reforçar, o livro ele está R$ 143, pessoal, no Amazon, na editora, fora o envio. Então, os R$120 é com o envio, é isso, professor? Já com envio e autografado, que lá você compra. Ah, professor, só dá desconto para o e-book. Esse e-book já não posso fazer, porque esse aqui eu estou mandando o livro. Sim. O e-book, o máximo que eu posso fazer para você, se você quiser, eu pego um post-it, autógrafo, você cola, né, no seu tablet, no Kindle, né, meu autógrafo quando estiver lendo meu livro, que é o que eu posso fazer. Fica a dica aí, pessoal. É uma forma de ter informação, depende de como você quer ela disponibilizada, você entendeu? Você está disponibilizando, se ele vai armazenar, se ele não vai armazenar, se ele vai tratar a informação, aí por conta da responsabilidade de cada um. Até porque o livro autografado, depois de um tempo, você pode vender no Mercado Livre, né? Fazer um leilão lá. Já vi livro da primeira edição por R$280 lá. Aí, ó. Olha. Tá virando criptomoeda já. O problema é podia transferir para mim, né, os negócios, mas o povo não faz isso, mas tudo bem. Maravilha, maravilha. Gente, então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Foi um prazer receber o professor Marcos Assi aqui com a gente. Uma aula que a gente aprendeu aqui com várias analogias, que isso que é interessante, trazer para fora do escritório, trazer situações do nosso dia a dia, e aí explicitar aí para a gente o que é risco, o que é controle, como que a gente lida com isso, né, o tempo inteiro. Professor, mais uma vez, o meu muito obrigado pelo aceite, o meu muito obrigado pela abertura e pela facilidade, né, dessa abertura desse contato. Pode me chamar mais vezes, se você quiser. Fica à vontade. Não se acanhe, não, tá? Até gostei das suas garrafas de refrigerante, que eu não posso falar o patrocínio. Tá patrocinando, né? Tá patrocinando. Olha lá, RVC. O cara não é fraco, não, tá? Isso tá... a gente vai mexendo aqui. Sim, tranquilo. É isso aí. Gente, se vocês gostaram do nosso bate-papo, acessa aqui o nosso canal, deixa o seu like. Se quiser que a gente aborde algum tema relacionado, deixa nos comentários, acesse nossas mídias sociais. Mais uma vez, acesse as mídias do professor Marcos Assi, tem o blog, tem o canal no YouTube, a consultoria também, Massi Consultoria, precisando de consultoria, fala com o Massi, resolveu os problemas que ninguém resolveu, é com ele. É isso? Amém. Vou te falar uma coisa aqui, o seguinte, até para poder deixar um recado final. Tá? Você gosta de analogia? Hoje eu estou insuportável, hoje eu estou terrível. As pessoas, às vezes, me procuram com um bolo pronto e quer que eu devolva a farinha, o ovo, o leite e o fermento. Não dá, tá? Escreve a receita ainda. Quer que escreva a receita? Não, exatamente. Faz como que o cara fez. Não dá. Eu posso te ajudar a comprar novos ingredientes, preparar a massa e fazer um bolo que seja compatível e que todos possam comer. É a mesma coisa que você procurar um médico. Gestão de risco é isso, viu? Tá? Compliance, controles internos. Você procura um médico,
ele te dá uma receita médica, né? Mais ou menos assim, tá? Ó, receita médica, tá? Com um monte de remedinho. 2 vezes por dia, 1 vez por dia, tal. E uma dieta. Aí você sai de lá, não faz nada disso. A mesma coisa acontece com a gente. A gente mapeia risco, controle, dá todo o direcionamento. Se você não seguir, a culpa não é do médico, a culpa é do paciente que não sabe seguir regra para proteção dele mesmo. Exatamente. Esse é o nosso hashtag Fica a Dica. É isso aí. Professor, e eu também queria aproveitar esse hashtag Fica a Dica e acho que é hashtag acessibilidade, né? O quanto você foi acessível em ter aceitado, o quanto você foi parceiro, né? Eu acho que assim, para a gente, esse início, acho que completar o nosso 10º episódio como você tem uma representatividade para mim, que fui seu aluno, para o Bruno, que é conhecedor do seu trabalho, enfim. Então, assim, falta a palavra para agradecer, mas eu acho que essa hashtag acessibilidade, né? O quanto você foi acessível e generoso em ter acreditado de que é possível falar de riscos e controles de formas diferentes e trazer sempre essa analogia para o quanto esse processo está mais próximo da nossa realidade, né? E o quanto a gente fazendo esse entendimento, a gente é mais efetivo dentro do ambiente o qual a gente trabalha, né? Enfim, então, muito obrigado mais uma vez. Olha, para quem já me conhece, eu vou repetir aqui. Eu sou filho de manicure, com motorista de táxi, ralaram feito cão chupando manga. Eu fiz educação física no colégio descalço, porque se estourasse o tênis eu não tinha dinheiro para comprar outro. Você falou isso. Sabe? Então, assim, fiz a faculdade porque um amigo pagou, fiz a pós-graduação porque o banco ajudou, fiz o mestrado porque conquistei bolsa, nada veio do céu. Então, eu sei muito bem da onde eu vim, tá? E quando pessoas me procuram, eu ajudo pessoas, Leandro e Bruno, que eu não faço ideia quem são, que entra lá, pede alguma coisa. Já mandei livro de contabilidade, que a pessoa está fazendo curso de contabilidade, não tinha, mandei para ela. Lá no Maranhão, ela não acreditou quando recebeu o livro. Eu falei, me dá o endereço. Eu falei, por quê? Eu falei, não, vou te mandar uma carta bomba, o animal. Não, né? Vou te mandar os negócios. Mandei os livros que ele precisava. Então, a gente tem que fazer aquilo e eu sinto um prazer imenso de poder fazer isso. E nem eu já falei aqui, quando quiser me chamar de novo, se fizemos o programa 10, no 20 quer me chamar de novo, no 30, pode me chamar. A gente estou à disposição para isso, porque assim, eu acho que o conhecimento é uma coisa que tem que ser repartida, né? Beda Venerável deixa muito isso claro, os 3 segredos para o fracasso: não ensinar o que sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. É isso aí. Tá? E quando você não sabe perguntar para alguém, isso chama-se humildade, saber que você não sabe tudo e precisa melhorar. Então, todo dia eu estou melhorando um pouco. E eu quero que vocês conquistem o sucesso e pode me chamar a hora que você quiser. Se quiser chamar outra pessoa para contrapor, para virar um debate, um quebra-pau, futebol, risco e compliance, estamos juntos. Pode me chamar, que eu estou à disposição de vocês, tá? Ainda mais sabendo que você é ex-aluno, então eu agora tenho que cativar o cara, né? Senão o cara esquece. É isso. Muito obrigado novamente, professor. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado. Até mais.